Fiquem à vontade. Para a gente é muito prazeroso, né, recebermos aqui para esse evento que vai falar de um tema relativamente inovador, né, novo esse jeito de pensar, que é a ESG, e que pode, nós não imaginamos, mas o quanto ele pode estar ligado, né, às nossas atividades, talvez até cotidianas. Então, é um prazer receber a doutora Tereza Asta aqui na Casa da Advocacia, juntamente com a doutora Milena, quando me chamaram para que nós pudéssemos falar um pouquinho de qual era essa intenção e de que forma nós poderíamos, enquanto OAB, colaborar. Para a gente foi motivo de muita alegria, porque nessa composição da diretoria nós temos três professores, então, lógico que o nosso apego também à educação, à sala de aula, à transmissão do conhecimento é também muito grande. Então, para a gente, sim, foi maravilhoso poder ter essa oportunidade. Nós temos uma campanha de arrecadação, então nós pudemos unir os esforços para que eles fossem destinados para essa campanha. Nós escolhemos, elegemos, né, o nome, a Padrinho Uma Criança Doando Livros, e aí, a partir dessa ideia, fomos falar com o professor Tadeu Jorge, que é o nosso secretário de Educação, que prontamente também, né, não só pelo cargo, mas também por toda a dedicação à educação, se prontificou rapidamente a também oferecer mais lugares para a coleta, né, dessa destinação de livros. Então, dizer também, viu, professor, já não é a primeira vez que o professor vem aqui, já esteve em outros eventos, então, para dizer que para a OAB também é muito prazeroso que nós possamos unir esses esforços quando a gente fala dos poderes, né, também. A gente acaba tendo bastante contato com o poder judiciário e quando unimos forças, né, advocacia, magistratura, promotoria, e também quando a gente conta com o poder executivo, porque a gente vê a formação da rede, né, a formação dessa estrutura que pode ser alcançada com a participação de tantos segmentos. Então, realmente, eu gostaria de externar em nome da diretoria da UAB Campinas a nossa alegria de poder participar. Fizemos, então, o banner com as indicações dos locais, mas eu achei muito bacana o quanto nós também conseguimos aí de poder de convencimento, né, ou agregar aí as vontades, que a ideia primeira é realmente a doação, e nós pensamos muito nos livros usados, né? Mas conseguimos um grande parceiro também, que é o Lacier, que tem uma livraria, que é conhecido aqui da gente em Campinas, e que também pode facilitar, porque às vezes nos livros educativos nós conseguimos preços, né, em que podemos também fazer doações de livros novos. Então, acho que esse espírito também, né, é lógico que o que é doado, a intenção se coloca, né, no que é doado, então tudo que vier com essa intenção boa é sempre bem-vindo. Mas conseguimos mais um parceiro que é o Lacier para que a gente possa, de repente, fazer as compras dos livros que sejam novos mesmo, né? E ele até se prontificou, não, eu fico no ponto de coleta também. Então, realmente, assim, a gente percebe, eu gosto quando essa interação acontece e quando a gente pensa que esse propósito realmente se torna um propósito de várias pessoas, né? Ou de ser alcançado por várias pessoas. E eu acho que bem o que nós falávamos um pouquinho antes aqui de começar a palestra, eu acho que também é uma das vertentes da fala de hoje, é no sentido de imaginar que nem tudo que nós pensamos para um mundo corporativo ou para uma determinada estrutura não possa ser utilizada em outras estruturas. A gente pensa que, de repente, né, essas questões ambientais, essas questões sociais,
sejam muito significativas, por exemplo, no meio corporativo, né? E são, sem dúvida, mas não excluindo quem não está lá, né? No mundo corporativo, porque a gente se relaciona com as pessoas que estão no mundo corporativo. Propriamente na UAB, então, nós temos uma forma de trabalhar da advocacia, que é o advogado que vai trabalhar dentro das empresas, né? Então, eu acho que é bacana nós também avaliarmos o evento de hoje nessa perspectiva de que nunca é um problema só do outro, nunca é uma barreira ou um obstáculo ou um ideal só do outro, né? Quando a gente compartilha, a gente alcança limites, né? A gente percebe que nós não estamos mais falando de mundos, de segmentos, né? De barreiras. A gente percebe o quanto a gente pode crescer e realizar mais. Então, realmente, sejam muito bem-vindos, adoramos a ideia maravilhosa, contem conosco, nós divulgaremos amplamente todos esses pontos de coleta, a própria arrecadação em si, e que nós possamos aí realmente mudar a vida de alguém, né? Acho que esse propósito é o propósito maior. Então, sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra ao professor Tadeu Jorge para que ele possa também dar as boas-vindas, fazer as suas colocações. Bem, formalmente, boa noite. Acho que eu cumprimentei todas as pessoas presentes. Saudação especial aqui à doutora Tereza, desembargadora do TRT, 15ª Região, a doutora Luciana, que preside a OAB. De fato, é a segunda participação que eu tenho aqui, a primeira também num assunto muito ligado à educação e cultura também, né? Que foi o lançamento da cartilha de liberdade religiosa, né? De prática religiosa, respeito, etc. Cartilha que foi lançada no ano passado, né? Final do ano passado, se não me engano, e cada vez mais necessária, né? Pelo que nós temos vivido nos últimos meses no país. Mas, de fato, o que descreveu a doutora Luciana, e nós estivemos juntos, a doutora Tereza também estava presente, para conversar sobre essa campanha de doação de livros. Tive o prazer de recebê-las na secretaria, e é assim, a minha rapidez em aderir ao tema é muito decorrente da compreensão de que talvez seja um dos maiores problemas que a educação enfrenta no Brasil, né? A alfabetização na idade certa e a leitura é a prática que consolida essa alfabetização, ela é há décadas algo muito complicado na educação brasileira. O conceito é de que toda criança precisa estar plenamente alfabetizada aos 8 anos, né? Que, na verdade, é a terceira série do ensino fundamental, né? O terceiro ano. É o primeiro ciclo, como nós tecnicamente chamamos. Ao final desses 3 anos, toda criança deve estar plenamente alfabetizada, com fluência de leitura. E as estatísticas mostram, em Campinas, que 7 a 8% dessas crianças não logravam alcançar esse patamar conceitualmente tido como adequado. E Campinas é uma situação bem melhor do que o estado como um todo, do que o país como um todo. Então, esses índices
em média no Brasil, estavam por volta de 15% a 20%. Eu disse estavam, porque eu estou me referindo a estatísticas anteriores à pandemia. Com a pandemia e com a suspensão das aulas presenciais, né, o funcionamento das escolas, na verdade, a situação se agravou. Porque o processo de alfabetização, sem a assistência e o envolvimento direto de um professor, ele é bem mais complicado. Além disso, nossas escolas, praticamente todas, estão em áreas de alta vulnerabilidade social, o que torna ainda mais delicada a situação, porque há pouca gente para ajudar a criança a se alfabetizar em casa, né? Muitas vezes os próprios pais não são completamente fluentes, completamente alfabetizados, e quando são, tem que trabalhar. Então, pouco podem ajudar nesse sentido. Então, essa ausência da escola no dia a dia elevou esse índice, que em Campinas era de 7% a 8%, para algo entre 15% e 16%, ou seja, dobrou. Né? Quase uma relação matemática direta aí de dobro. Isso agravou sensivelmente o problema. Então, desde o retorno das atividades presenciais, após essa avaliação que nós fizemos, uma avaliação diagnóstica no retorno sobre alfabetização, que mostrou esse índice de 15% a 16%, um empenho enorme, duplicamos professor na sala de aula, recorremos a estagiários, uma intensidade maior de livros, de estímulo à leitura. Acho que estamos evoluindo, ainda não temos um tempo aí para poder medir. Isso vai acontecer provavelmente no início do ano letivo que vem, que a gente vai poder medir o estágio que nós conseguimos alcançar de recuperação. E todos os instrumentos nesse sentido são relevantes para ajudar nisso. Então, a possibilidade das crianças contarem com mais livros, com mais estímulo à leitura, é uma ajuda fundamental, porque a alfabetização vem muito da prática da leitura, qualquer leitura, né? Desde livros, a gibi, a qualquer coisa, né? Essas condições sociais das crianças das escolas públicas pouco permitem que elas tenham isso espontaneamente, através delas próprias. Então, essa ação de fornecer livros, né? O maior gasto da Secretaria de Educação no ano passado foi comprando livros. E, em segundo lugar, comprando tecnologias que pudessem ajudar que a gente também vencesse essa grande dificuldade. Com a alfabetização, existe esse instrumento de estímulo à leitura que pode ajudar muito. Pelo menos esse Só para não deixar de registrar, a situação é muito pior em matemática. Matemática, esse número pós-pandemia de crianças que não têm a evolução correta em matemática é de 40%. Só que matemática é mais complicado. Não tem como criar estímulos à tabuada ou a qualquer operação matemática. Então, aí tem que ser na escola mesmo. E, felizmente, essa ideia
de coletar livros através de doação que pudessem ajudar, é uma ideia realmente no momento certo e que tenho certeza vai nos ajudar muito. Por isso a minha concordância foi muito rápida, né? Eu sou muito rápido para concordar com qualquer coisa sobre educação, mas especialmente a alfabetização é algo essencial porque é o que permite que as pessoas adquiram a cidadania plena, né? Não há cidadania plena sem que as pessoas saibam ler, escrever e, evidentemente, entender aquilo que estão lendo, né? A pessoa não é cidadã plenamente enquanto não consegue atingir esse patamar. Então, nós estaremos com isso contribuindo para que, principalmente os nossos cidadãos do futuro que estão na escola nesse momento, recebam essa oportunidade de desfrutar plenamente dos benefícios, digamos assim, da cidadania. Nós lançamos, terça-feira passada, em Campinas, um movimento chamado Educação Sempre. E esse movimento tem 3 eixos nesse momento do lançamento. O primeiro eixo é alfabetização na idade certa. O segundo é o uso de tecnologias mediando o processo educacional. E o terceiro é transformar Campinas numa cidade leitora. Então, essa ação também extrapola as escolas. Ela ajuda a criar o hábito da leitura na população de Campinas como um todo. Então, a ideia desse movimento é fazer com que a sociedade paute como prioritário os temas relacionados à educação, toda a sociedade. O movimento nasce com um ideário que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, pelas diretorias regionais de educação do Estado aqui em Campinas, que são 2, Leste e Oeste, pela Fundação FEAC e pela Fundação Educar. Mas, a partir do início do próximo mês, tem uma carta de princípios desse movimento. Nós vamos convidar todas as instituições para que façam sua adesão, para que possamos ganhar força para pautar a sociedade efetivamente com os temas da educação, que isso não vai ser nada novo. O que eu vou dizer aqui, o único jeito de fazer com que o país efetivamente se desenvolva, né, com equidade, com justiça social e com qualidade de vida para todo mundo. Não tem outra saída a não ser educação. Só que isso, como eu disse, todo mundo já ouviu um monte de vezes. Falta fazer, né? E a ideia é justamente que, motivando a sociedade, a gente possa fazer essa transformação de uma maneira mais rápida do que o Brasil tem conseguido, que está muito longe de ser a velocidade ideal que nós precisamos, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer por terem levado a ideia à secretaria e juntos tenho certeza que nós vamos contribuir de maneira significativa para que a educação melhore e, por tabela, o país deve melhorar muito também a partir da educação. Obrigado. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui hoje. Quando eu tentei elaborar essa ideia de doação de livros, eu pensei na minha própria vida, né?
Eu devo tudo aos livros. Tudo que eu consegui na minha vida eu devo aos livros. Quando eu era uma jovem estudante do colegial, quem me socorria no acesso à biblioteca, eu estava no culto à ciência, e a bibliotecária me esperava no final do turno da noite, que eu estudava à noite, e permitia que eu tirasse os livros na sexta-feira à noite e devolvesse na segunda-feira, antes de abrir a biblioteca. Ela me dava um voto de confiança, me emprestava muitos livros, mais do que era permitido, porque eu não tinha condições de comprar livros. E mesmo na universidade, quando eu fiz minha faculdade de Direito, eu também não tinha dinheiro para comprar livros, né? Tudo que eu ganhava era o suficiente para eu sobreviver e para eu pagar a faculdade de Direito. E foram as bibliotecas que me socorreram, né? E é por isso que eu tive essa ideia de estimular a doação de livros como uma forma de dar a mesma oportunidade que eu tive, dar essa oportunidade, principalmente para as crianças mais carentes. E procurei a doutora Luciana, que na hora abraçou a ideia. Eu e a doutora Milena, juíza aqui de Campinas, fomos procurar a doutora Luciana, que na hora abraçou a ideia, e depois fomos todas juntas procurar o professor Tadeu, que também abraçou a ideia, e mostrou a importância, não é, desse movimento que ele agora reiterou. Quero agradecer também o apoio do Sérgio Polastro, presidente da nossa Matra 15, que está aqui presente, sempre nos deu força nessas iniciativas. E é exatamente isso, sabe? O que me preocupa muito, além desse episódio pontual da pandemia, é toda essa mudança tecnológica que está trazendo um mundo novo para nós. E qual que é a minha preocupação? Eu até estava contando aqui para a doutora Luciana que eu estou voltando de férias agora, que eu fui fazer uma viagem à Itália, e está tudo mudado, a Europa está passando por isso também. E o que me bate assim de pensamento? Durante a Idade Média, o acesso à leitura era privilégio da nobreza, não é isso? A comunicação com o povo se dava por imagens. É por isso que nós tivemos, né, grandes monumentos. Agora que eu estive na Itália, pude ter acesso a obras belíssimas. Toda a comunicação com a população se dava através da imagem. O acesso às ideias, ao ler e ao escrever, era privilégio da nobreza. E qual que é a consequência disso tudo? A possibilidade de formar raciocínios críticos era vedada para a população, né? O raciocínio era linear, era de bate-pronto. Eu olho para a imagem, me comunico e ponto. O que eu estou vendo hoje com o uso excessivo das mídias digitais, das comunicações por WhatsApp? Me parece que é um retorno à Idade Média. A comunicação é feita por figuras. As pessoas estão tendo dificuldade para redigir parágrafos inteiros. A comunicação se faz de maneira monossilábica, né? O raciocínio crítico está sendo comprometido de forma preocupante. Hoje em dia, muitas vezes você vai a um evento e o palestrante ele não consegue concatenar o primeiro parágrafo com o segundo parágrafo. Ele para no meio do raciocínio. E a nossa juventude está tendo muita dificuldade de poder desenvolver seu raciocínio lógico. Isso é uma grande preocupação. Porque qual é o caminho que se desenha? O caminho que se desenha é as lideranças que têm um maior poder econômico estão focadas no ler e escrever, nas formas tradicionais de ler e escrever, né? Eu estive numa universidade italiana fazendo pesquisa para o meu pós-doutorado, e isso é visível. Os alunos que estão fazendo pesquisa de alto nível científico, eles não estão fazendo pesquisa em tablet, eles não estão usando o WhatsApp, eles estão no velho e bom livro. Por quê? Porque é através da leitura que você tem aquele time
para sedimentação do conhecimento, para amadurecer conceitos, porque a mente humana precisa de um time para amadurecer. Então, é isso, as universidades de ponta, elas continuam no bom e velho livro, enquanto que a nossa sociedade está sendo inebriada por uma forma pretensamente moderna de comunicação que está frustrando o nosso senso crítico. Então, o objetivo de doar livros é esse. Nós queremos que as crianças e que os jovens leiam, que eles tenham aquele tempo de maturação de ideias, e que o tempo seja o tempo deles e não o tempo do aplicativo, que é exatamente outro desafio, não é? Todos nós estamos sendo forçados a nos adaptar aos tempos do aplicativo, aos tempos da internet. Ora bolas, o que eu quero é o meu tempo de volta, é o meu tempo de raciocínio, é o meu tempo de maturação, né? Eu quero resgatar isso, então eu quero imprimir nos jovens a importância deles valorizarem o próprio eu e colocar esse eu na centralidade do conhecimento. E só através do desenvolvimento do raciocínio lógico é que eles vão conhecer isso. Então, a leitura é uma forma de você deixar de ser invisível e de você deixar de ser objeto de um sistema que precisa capturar a sua atenção e impedir o seu raciocínio. O sucesso do sistema é capturar sua atenção e impedir que você raciocine, porque aí você vai fazer o que eu quero. Aí fica fácil, né? Então, é uma forma de resistência, né? A leitura é um brado de resistência, e é por isso que nós lançamos essa campanha. Estou muito feliz aqui com a adesão e com a força da doutora Luciana em implementar esse movimento, e com o professor Tadeu. Pode contar conosco nessa Campinas Leitora, Cidade Leitora. Eu que sou campineira, vou fazer questão de colaborar. Disse ao professor que eu vou colaborar, vou carregar o piano junto com ele. Não vou colaborar só de papo, não, eu vou colaborar mesmo. Vai ser uma grande alegria para mim. Mas então, dando início aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, não é? Se quiserem me interromper também, fazer perguntas, fiquem à vontade. Nós estamos aqui com 2 jovens advogados, 2 jovens talentos. Eu disse a eles que eu sou fã dos jovens, isso é muito bom. E então, o tema do ESG começou a me fascinar, porque ele vislumbra um horizonte novo para as formas de viver, de trabalhar e para o direito, principalmente isso. A sigla ESG é um acrônimo para a expressão inglesa Environment, Social Governance. E o que significa essa junção dos 3 conceitos? Significa uma janela de oportunidades para a interconexão de ideias que até então caminhavam em paralelo. Essa janela de oportunidade faz um trançado, ela trança os 3 conceitos, do meio ambiente, o valor do social e da governança. E por que ela trança? Porque ela chega a expor e evidenciar, explicitar, que se não houver essa interconexão, nenhum dos 3 vai sobreviver. Essa aqui é a verdade, não é por benevolência, não é por caridade, não é para ficar bem na fita, é por ser uma questão de sobrevivência, né? E é por isso que nós temos que entender o que significa esse novo horizonte. E eu percebo que há uma resistência muito grande em aceitar esse novo horizonte, porque ele coloca em risco a nossa zona de conforto, né? Todos nós aprendemos conceitos e estamos com esses conceitos sedimentados, e fica mais fácil viver com o que já está posto, com o que que eu já conheço. Entretanto, vai chegar num ponto que a minha sobrevivência intelectual vai ficar comprometida se eu não entender os novos desafios.
E eu tenho quase que uma certeza de que se o direito não entender essas novas perspectivas, ele vai se tornar cada vez mais obsoleto e vai ser usado como massa de manobra, como uma ciência menor, para colocando-se a serviço da economia, dos mercados e de uma nova forma de organizar a vida. E qual vai ser o resultado disso tudo? Vai ser um perecimento da pessoa humana como valor. É esse o nosso desafio, sabe? Porque nós que abraçamos a carreira jurídica, a gente tem sempre o ser humano na centralidade, né, do sistema, né? E o desafio é que essa centralidade está sendo desfocada e está sendo levada para as relações meramente comerciais e de preferência à distância, não é? No mundo digital. Desde que eu não tenha que interagir com você pessoalmente, está tudo maravilhoso, né? Eu não tenho que aguentar você, eu não tenho que aguentar suas idiosincrasias. Então, nós vamos nos comunicar à distância, né? Eu não quero contato humano, e isso para o direito é a morte do direito. O direito é feito da valorização do humano, e não existe o humano fora do contato interrelacional. O humano se faz pelo contato direto de pessoa a pessoa. Esse é um valor jurídico que nós não podemos abrir mão dele. As questões envolvendo a ideia do ESG começaram na década de 70, quando alguns investidores criaram o conceito de investimento socialmente responsável. Até então se imaginava que todas essas questões referentes ao social, ao humano, eram questões que implicavam em custos e, consequentemente, comprometiam o valor das empresas para investimento. Essa empresa não é boa, ela é deficitária, ela causa custos, porque ela pensa muito no social. Então, ela não é uma boa empresa para investimento. Em 1970, essa forma de analisar a questão começou a ser mudada. Um grupo de investidores começou a entender que havia valor no investimento socialmente responsável. No ano de 2000, a ONU convocou grandes corporações, CEOs de grandes corporações, para discutir sobre o modelo capitalista até então existente. O que se percebe é que o capitalismo chegou a um ponto, a um ápice, em que é necessário impedir que ele devore a si mesmo. Essa foi a constatação desses investidores. Ele chegou num ponto em que, se eu não tiver um dique de contenção, ele vai se autodevorar. E eu, como investidor do mercado capitalista, não quero que ele se autodevore. Então, aquilo que eu disse, não é por caridade, não é por benevolência, é por sobrevivência. Esse pacto global, que foi monitorado pela ONU, chegou à conclusão de que era preciso construir um comprometimento com os objetivos ligados às noções de desenvolvimento sustentável. Por quê? Se esse comprometimento não existisse, o mundo entraria num colapso por falta de recursos, né? E toda aquela engenharia econômica entraria em decomposição. E era preciso, então, achar uma via de sustentabilidade. Em 2004, Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, valorizou essa nova diretriz para que as organizações, ao invés de focar apenas no lucro, passassem a considerar também temas fundamentais para a sociedade, como as questões atreladas ao meio ambiente, às relações sociais,
as relações trabalhistas, que assim deveriam impactar a formação das linhas de governança por diretrizes de integridade. Então, esse entrelaçamento das noções de meio ambiente, de governança e do social levavam a uma perspectiva de integridade. E é nessa perspectiva de integridade que o ESG era construído também para poder criar parâmetros de compliance. E nesses parâmetros de compliance entravam a rejeição às práticas corporativas desonestas, as fraudes, a corrupção. E por que isso foi estimulado? Porque isso representava também um custo para a livre concorrência. Ora, se a minha corporação não passa por essas práticas vedadas e a outra empresa imprime essas práticas no dia a dia, está havendo uma concorrência desleal, porque o meu custo de produção é muito mais alto do que o dela. Então, percebem como essas questões se interrelacionam no sentido de que, de novo, não é uma benevolência, não é uma caridade, é uma questão de sobrevivência econômica também, até no ambiente corporativo. Em 2005, o termo ESG surgiu no relatório Who Cares Win, em tradução livre, significando quem se importa, ganha. Porque até então, a ideia que se tinha é, olha, por que eu vou me importar com você se eu estou na liderança? O que você faz não me interessa, eu estou ganhando. E vejam como essa mentalidade se espraia até nas nossas relações do dia a dia, né? Eu não me importo com você, eu estou na frente, eu estou ganhando. Só que uma hora o barco vira, né? A coisa muda. Então, essa noção de que nós fazemos parte de um todo e que a pandemia deixou de forma muito evidenciada como nós nos autodependemos uns dos outros, até em termos de saúde mental, não é? Ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue prescindir da contribuição do outro nesse relacionamento. E o mesmo está acontecendo no mundo corporativo. Essa nova mentalidade trazida pelo ESG, de quem se importa ganha, traça todo um movimento diferente de atuação corporativa. O modelo trazido pela ESG foca na redução das desigualdades, porque quando eu trago quem não é igual a mim para participar do ambiente corporativo, isso representa um ganho para o ambiente corporativo. Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer uma visita numa empresa de celular aqui perto de Campinas, e eles nos relatavam como a admissão de pessoas com deficiência auditiva aumentou a produtividade do setor. Porque o deficiente auditivo, ele tem um aumento de concentração. Ele se concentra com maior facilidade, exatamente porque ele não ouve, né? E concentrando-se, toda aquela atividade que você tem que manusear peças pequenininhas, como montar um celular, que exige uma atenção frequente, ele desempenha com muito mais perfeição. E foi um ganho para a empresa a admissão desses deficientes auditivos. E no início ela resistiu muito. Ela achava que ela não tinha, que isso ia dar trabalho, que isso ia dar problema, que ia ter dificuldade de adaptação. E eles nos relatavam como isso teve um ganho de produtividade. E não só na produtividade, mas no relacionamento entre os colegas de trabalho. Porque os colegas viam o esforço que aquela pessoa fazia para poder trabalhar, para poder interagir, e muitos deles diziam, puxa vida, e eu aqui, né? Muitas vezes eu chego bravo para trabalhar, chego mal-humorado, e chego aqui e vejo aquele meu colega fazendo tanto esforço,
E eu começo a me sentir mal pela forma como eu estou conduzindo minha vida, como eu estou conduzindo meu trabalho. Então, até para melhorar o meio ambiente de trabalho, você investir na redução da desigualdade é altamente benéfico para todos, né? Outro braço da ESG é a promoção da inclusão e valorização da diversidade. Você ter no mesmo ambiente de trabalho jovens e pessoas com mais idade, com mais experiência, é altamente benéfico. Porque o jovem traz aquele vigor, não é? Aquela força para fazer. E a pessoa com mais experiência já diz para ele muitas vezes, olha, mas muitas vezes o que você está pensando, teoricamente, pode ser muito bonito, mas na prática não pode não dar certo. Então, essa junção da diversidade é muito importante. E também a valorização do feminino, não é? Nós temos, a nossa sociedade tem uma desigualdade estrutural de gêneros, né? Aqui a gente não está fazendo uma avaliação moral, se é bom, se é mal, não é isso. Existe estruturalmente um demérito na figura feminina, isso é fato, né? Nós constatamos no dia a dia. E quando a empresa começa a aplicar o ESG e valorizar a contribuição do feminino, naquilo que ele tem de peculiar mesmo como feminino, isso contribui muito para a melhoria do ambiente de trabalho, porque as cabeças são diferentes. Então, a mulher olha de um lado, o homem olha do outro, e isso somado melhora muito o ambiente de trabalho. Fora o fato de que você adotar certas providências como admitir uma jornada diversa para uma mãe que tem um filho excepcional, reduzir a jornada para aquela mãe que precisa amamentar, né? Tudo isso são providências que, num primeiro momento, podem impactar, mas a médio e longo prazo contribui para a produtividade da empresa e melhora muito o ambiente de trabalho, porque as pessoas sentem acolhidas, se sentem acolhidas pela empresa, sentem que elas são valorizadas, né? A proibição de práticas discriminatórias, a ESG também investe muito nisso, né? Toda vez que você tem uma prática discriminatória, você cria um ambiente de animosidade no local de trabalho, né? E essa animosidade, ela é perversa, porque quando há um ambiente de animosidade, as pessoas se fecham e o nível de colaboração fica muito reduzido. Então, essa proibição de práticas discriminatórias é altamente benéfica para o relacionamento humano e para as atividades da própria empresa. O investimento em melhoria de condições de saúde e segurança é outro tópico, e esse tópico bate assim, diretamente no direito do trabalho, né? Eu me lembro que quando eu era juíza, numa das varas aqui de Campinas, eu cheguei a fazer um levantamento de uma empresa que numa determinada máquina, ela já tinha tido 10 acidentes na mesma máquina. E eu dizia, mas não é possível, como é que vocês continuam com essa máquina? E eram acidentes graves, né? Como é que vocês continuam com essa máquina? Ninguém caiu na real que isso aqui tem que acabar, que a coisa tem que mudar. E eu cheguei a marcar uma reunião com o presidente da empresa, ele foi muito solícito e durante a reunião ele me disse assim, olha, depois que a senhora conversou comigo, nós fomos levantar isso e a empresa, que era uma empresa alemã, ela tinha comprado aquela máquina da matriz, mas a utilização daquela máquina tinha sido proibida na Alemanha. Então, foi proibida na Alemanha para aproveitar a máquina, então eu vou mandar para o Brasil, porque lá pode. Então, vejam como essa questão do investimento em saúde e segurança é importante. E eu disse a ele, olha, você já parou para pensar o custo que você está tendo com isso? Quer dizer, com todo o pagamento dessas pensões e tudo isso? Isso é um dado relevante. A vedação de assédio moral, sexual e organizacional. Por que a gente bate muito nessa tecla da vedação do assédio? Porque o assédio
quebra a pessoa por dentro. Esse é que é o problema, né? Uma vez fazendo uma audiência, o empregado me disse assim, eu perguntando para ele, mas o que você sentiu? Ele falou assim para mim, doutora Tereza, a senhora já viu um lápis quando ele quebra por dentro? Quando a grafite quebra por dentro? Ninguém cola mais, ele está quebrado. Eu me sinto quebrado por dentro. Então, o custo dessa lesão moral é muito maior do que a gente imagina, porque ele reverbera durante toda a vida. Ele pode ter consequências até em relação à criação dos filhos dessa pessoa, sabe? Essa a conotação ampliativa dos efeitos do dano é uma consideração jurídica extremamente relevante, e é por isso que o dano tem que ser evitado e não reparado. Essa é a nova conformação do direito, né? O estímulo à prática de negociações coletivas, inclusive para a fixação das políticas de compliance, né? Muitas vezes, quando eu fazia audiências de conciliação, as empresas me diziam assim, não, mas eu não posso fazer uma proposta de acordo porque o compliance não me permite. E eu dizia, tudo bem, mas esse compliance foi instituído baseado em quê? Só na teoria? Abriu a CLT e falou, não, não pode. Mas a vida não é assim, a vida é mais rica do que a teoria, né? Então, essa oitiva da empresa, no sentido de entender realmente o que efetivamente acontece para poder construir seus paradigmas, suas regras de compliance e poder ampliar a negociação coletiva de forma permanente. Eu estava conversando aqui com os jovens advogados nesse sentido. Eu acho que a reforma da Lei 13.467 foi muito benéfica para a negociação coletiva. E nós entendemos e lemos a Lei 13.467 com as lentes do passado. É preciso ler com as lentes do futuro. A negociação é o caminho, porque a legislação não consegue acompanhar a pluralidade do cotidiano, é impossível. Os tempos exigidos para que o parlamento possa publicar uma lei são tempos longos. E o direito não dá a resposta necessária para poder resolver o problema do dia a dia. Quem é que vai buscar essa situação? É a negociação coletiva, é evidente. O que serve para a empresa A não serve para a empresa B. Tem que negociar, tem que colocar as cartas na mesa de boa fé. E a reforma abriu essa possibilidade, né? Em 2019, a declaração conjunta de 181 presidentes de grandes empresas que compõem o Business Roundtable reconheceu que o propósito de uma empresa não pode mais ficar restrito apenas à satisfação e retorno financeiro para seus acionistas. É a política do que eles denominam de share shoulders, ou seja, share é compartilhar, não é? Então, até então, a empresa estava focada nas práticas que pudessem redundar em lucros para os acionistas, os shareholders, devendo considerar agora que as decisões das empresas devem considerar os benefícios também para todos os que atuam para o êxito de suas atividades, notadamente os trabalhadores. É a perspectiva dos stakeholders, ou seja, a empresa não pode mais se enclausurar no intramuros de seus projetos corporativos, porque a sobrevivência dela está na interlocução com o ambiente, com o entorno no qual ela vive. E isso serve para nós também, no nosso dia a dia, não é? Esse enclausuramento é empobrecedor. E é por isso que os enunciados do ESG enriquecem a nossa atuação, inclusive jurídica. Essas diretrizes já estão na nossa Constituição Federal,
nos artigos 170 e 225, e no artigo 1228 do Código Civil, quando gizam a responsabilidade social das empresas. Na seara trabalhista, as alterações provocadas pelo desenvolvimento tecnológico, que trouxe os tipos de relações do trabalho, vai trazer um questionamento novo em relação a isso. Eu penso que aquele modelo civilista dual de imputação de responsabilidade subjetiva e objetiva está entrando num questionamento muito mais profundo. Por que que eu penso isso? Esse modelo dual civilista está sendo ineficaz para oferecer respostas aos novos questionamentos. E o direito do trabalho está sendo chamado para construir um tertius genus. Nós estamos de frente para o gol com a bola no pé. Se a gente não jogar certo... E o que eu quero dizer com jogar certo? Jogar certo é construir um novo modelo de imputação de responsabilidade. E essa imputação de responsabilidade talvez tenha que considerar todo o ciclo estrutural, organizacional de produção, e na medida em que cada parte contribui nesse ciclo organizacional. É uma tarefa fácil? Não, mas absolutamente necessária. E se o direito do trabalho amarelar e não oferecer respostas, nós vamos nos apequenar. E se nós nos apequenarmos, isso vai causar um déficit considerável nas relações trabalhistas, com resultados insatisfatórios para todos, trabalhadores, empresas, atividade produtiva, porque é necessário criar novos parâmetros de regulação. Né? Porque o que está se questionando hoje? Se questiona que é um deslocamento muito grave, um gap muito acentuado entre o que a regulamentação propõe e a realidade da vida está nos demonstrando. E como é que eu vou preencher esse gap? Esse é o desafio. Não adianta tentar preencher de forma ilusória. Eu vou aplicar o que diz o Código Civil e boa. Não vai dar certo. Eu tenho que construir novos parâmetros e novos paradigmas. A governança corporativa está passando por uma profunda transformação organizacional. Os jornais de hoje, para quem teve a oportunidade de ler, noticiam que a Google registrou o menor ritmo de crescimento no terceiro trimestre desse ano, e esse é o menor nível desde 2013. Os jornais também informam que está mudando o modelo em que a mediação de conteúdo era feita, anteriormente centralizada nas mãos de grandes empresas. Agora está em marcha um novo modelo, que é a Web 3.0, em que a conexão passa a ser direta, de usuário para usuário, sem intermediações, o que certamente impactará nas políticas públicas de governança corporativa. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo está mudando ao mesmo tempo, num ritmo intenso. E isso coloca o direito no centro de um grande desafio. Por quê? Quais seriam esses reflexos no nosso mundo jurídico, né? O direito foi edificado para balizar condutas, não é isso? Qual é o primeiro objetivo do direito, independentemente do modelo em que o direito é estruturado? É balizar condutas. É dizer para o cidadão, olha, eu vou marcar aqui o que você pode e o que você não pode fazer. E o que é civilização? É você acordar de manhã e saber o que você pode e não pode fazer. E não é o governante de plantão que vai dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Isso é uma conquista da civilização.
Agora, a partir do momento em que tudo muda, e muda muito rapidamente, o direito entra numa zona de ineficiência. Esse aqui é o grande problema, nosso grande desafio. Ele se torna ineficiente por ser incapaz de oferecer respostas rápidas para resolver os novos problemas. E aí me lembro de Norberto Bobbio, quando ele traz o conceito da função promocional do direito, no sentido de que aquele modelo pautado pela perspectiva reparatória dos danos já ocorridos é um modelo que não se sustenta mais. O direito precisa atuar na prevenção da lesão. Esse é o modelo a ser construído. Como evitar que o dano ocorra. Então, é um direito muito mais proativo, muito mais atuante e muito menos monetizante. Porque a reparação da lesão nunca é completa. A restituição in integro é, na grande maioria dos casos, uma falácia. Você não restabelece a lesão, principalmente em questões de saúde. É muito difícil isso, né? E é por isso que o direito tem que investir num novo modelo, num modelo preventivo e de construção de regras claras como parâmetro de conduta e na imputação de sanções relevantes para que esses parâmetros de conduta sejam efetivamente observados, né? E isso envolve toda uma questão de políticas públicas, né? E é por isso que o modelo está em construção. Eu estou na construção de um novo modelo. Para quem gosta de direito, é um desafio extremamente gratificante, né? Eu gosto muito de direito, acho que é uma construção que nós vamos dar conta, nós vamos conseguir construir esses novos paradigmas, e é por isso que nós estamos aqui nesse diálogo, né, nessa conversa, e a conclusão é no sentido de que esses novos paradigmas trazidos pela ESG serão pautados por essa mentalidade de que quem se importa, ganha. Se eu me importo com o outro, se eu me importo em evitar que haja lesão ao patrimônio do outro, se eu me importo em impedir uma lesão moral ao outro, com certeza esse raciocínio de quem se importa ganha é um raciocínio que deve ser predominante na construção de um novo modelo jurídico. Pessoal, desculpe se eu falei muito, muito obrigada pela atenção. Imagina, que é isso, doutora. Eu acho que realmente, juntando aí um pouquinho com o que a doutora falou, a conexão que nós pensamos com relação ao tema é exatamente por conta de toda a libertação que a leitura pode trazer, né, como um braço do conhecimento ou como um estímulo ao conhecimento ou vice-versa, né, o conhecimento ser o estímulo também para as mais diversas leituras. E foi nesse sentido do importar-se com o outro, porque quando a gente tem esse outro próximo de nós, que tem acesso, né, à leitura, que pode construir o seu próprio pensamento, nós garantimos uma atitude muito bonita, que é permitir que ele tenha a liberdade dele, né? Mas que também nós convivamos para que nós tenhamos a nossa liberdade também no pensamento, né? E então eu acho que é uma via de mão dupla, sim, né? E o quanto é importante nós pensarmos nesse conceito de que o propósito de estarmos aqui é o quanto a gente reverte, né, para a sociedade e para a comunidade, né?
Lógico que todo mundo tem direito a ter o seu espaço, a sua profissão, os seus ganhos, lógico, porque não o lucro, né? Especialmente nas atividades empresariais. Mas essa participação, né, dentro da sociedade vai muito além desses intuitos mais individualistas, né? E eu acho que realmente, talvez nas nossas épocas anteriores, talvez nem fosse possível pensar, eu costumo dizer isso, eu falo que é a primeira vez que nós estamos nos 7 bilhões, né? Nós nunca fomos 7 bilhões mundo, é a nossa primeira vez. Nós nunca fomos 215 milhões de brasileiros, é a nossa primeira vez, né? Então, são os nossos primeiros contatos com esses números estratosféricos. E eu acho que o importante é que após esse impacto, sim, temos números grandes, são muitas pessoas, são muitos interesses, é que a gente pense nas possibilidades ou aplique possibilidades que nem são, discussões que nem são tão novas, né? Acho que a primeira data que a doutora falou é 1970, mas que talvez, diante de tudo que a gente viveu, está fazendo mais sentido do que nunca, né? Diante de tantas oportunidades que a gente tem que achar, de tantas liberdades que a gente tem que garantir, né? Nós não tínhamos nem como pensar nisso, talvez porque a gente estava se estruturando da forma que a gente tinha naquele momento, né? Eu acho que é aí que a gente pôde desenvolver as nossas, os nossos pensamentos e começar a aplicar realmente nos mais diversos segmentos todas essas intenções e essas ideias, né? Me parece que em relação à advocacia, abre-se um leque muito maior para a atuação consultiva do que contenciosa. E eu vejo alguns advogados um pouco resistentes a isso, sabe? Não, mas o contencioso eu já estou acostumado, é mais fácil, eu tenho ali uma receita mensal garantida. E eu digo a eles, olha, mas por enquanto, porque num futuro muito breve, o nicho será o consultivo. As pessoas não estão querendo mais o contencioso. Há um horizonte de redução da atividade contenciosa e um estímulo à atividade consultiva. Então, me parece que, inclusive, né, em termos de profissão mesmo, ocorrerá essa alteração relevante para a advocacia, não é? De valorização da atividade consultiva. E é tão importante essa atividade consultiva, porque muitas vezes nós constatamos que muitas pessoas têm dificuldade, têm dúvidas, não é? E às vezes um advogado se dispondo a resolver essas dúvidas até para as pessoas assim mais simples, né? Às vezes até cobrar uma consulta mais de forma mais um valor menor, mas para abranger um número maior de empresas pequenas, de pequeno porte, sabe? Existe essa demanda, eu percebo que existe essa demanda. Empresa de pequeno porte, de médio porte, que gostaria de ter uma consulta com um advogado e muitas vezes não sabe o caminho, ela não sabe como chegar a isso. Talvez se os advogados dessem essa opção, eu acho que é um nicho a ser explorado, porque existe demanda. Muitas vezes em sala de audiência eles deixam isso transparecer. Não, mas eu não sabia, isso não podia, eu não tinha noção. E eu fico pensando, nossa, que bom se pudesse ter uma consulta, sabe? Então, acho que é uma atividade, é um nicho novo de trabalho. A priorização da atividade consultiva e não só contenciosa. Eu acho que na própria evolução de todo profissional, eu acho que o profissional é aquele que busca as mais diversas habilidades que ele possa desenvolver, né? Não, às vezes não é fácil, não só pela mentalidade, mas é o que eu costumo dizer, porque tem técnicas também. Então, se a gente tem essa dificuldade, a gente pode aprender as técnicas, né? Para conciliação, para mediação, faz parte de um aprendizado também. Porque às vezes a pessoa acha, não, é porque talvez ela
não tenha facilidade de negociar ou de conversar, mas não tem problema, a gente aprende também, né? As técnicas, as formas. Então, eu acho que também traz à advocacia um jeito de pensar nas mais diversas possibilidades que o advogado pode atuar, né? Que o advogado vai ter chance, vai ter espaço para atuar. E além dessa que eu gosto muito, né? Essa postura da gente não ter medo, né? Não é porque vai existir uma tentativa de negociação, uma tentativa de conversa que você precisa ter medo, né? Você tem a competência, você tem a sabedoria. Se for possível negociar e existir o sucesso, ótimo, né? Talvez naquele momento, para todos aqueles interesses, foi o melhor. Se não tiver aquela oportunidade, não tem problema, porque o profissional vai ter a competência, vai ter a sabedoria e ele continua a discussão, talvez num outro momento mais propício, ou talvez, infelizmente, a negociação naquele momento, né, naquele processo, naquela situação não foi possível, né? Mas aí ele não se fecha para uma próxima, né? Então, eu acho que é importante também essa mudança de vários paradigmas que a gente pode imaginar. Então, todas essas foram as nossas intenções aí quando a gente pensou na campanha, né, doutora? E eu achei muito bacana também nós darmos um enfoque. A doutora falou do enfoque, eu acho que foi muito legal para a literatura brasileira. Né? Não que os demais livros não sejam importantes ou não sejam bem-vindos, imagina, né? Mas eu acho que o enfoque para a literatura brasileira, até estamos no momento propício para isso, né? Porque agora a gente já não fala mais do folclore em agosto, né? A gente fala do Halloween em outubro. Então eu sou né, assim, uma pessoa que observa muito isso, quer dizer, poxa, tem tanta coisa aqui que a gente que fez muito mais parte ou faz muito mais significância, né, para a gente, para a nossa vida, está mais próximo, não é, do que a gente cresceu ouvindo ou sendo trazido aí, né, das mais diversas formas, até mesmo comemorado muitas vezes, né, com festas do folclore. Então, eu acho que o mote, também a primeira intenção que seja a literatura brasileira, foi realmente muito, acho que uma intenção muito boa de valorização, né? Eu acho que a gente tem bastante material para isso, e grandes nomes, enfim, que não sejam nomes só pedidos para vestibulares, né? Aqueles livros pedidos para vestibulares que eles façam parte, possam fazer parte também do acesso, né, às crianças, aos adolescentes, para todo esse mundo que pode se abrir a partir da leitura, né? Nós conversamos muito sobre isso e acho que é uma forma também de incutir nas nossas crianças, nos nossos jovens, a superação do famoso complexo do vira-lata, né? Ah, eu sou brasileiro, os outros é que são os bons, né? Vamos tentar mudar essa chavinha, né, gente? Nós somos os bons. Vamos valorizar a nossa cultura, nossas raízes, não é? Tudo bem, os outros são bons também, mas eu não quero mais me colocar numa situação de inferioridade. Eu preciso incutir nos nossos jovens a valorização da nossa cultura brasileira, da nossa literatura brasileira, né? Que têm dados e têm valores tão bons quanto os outros, né? Eu fico muito brava quando eu viajo e escuto no avião de volta falarem mal do Brasil, mas eu fico muito brava, porque aconteceu agora quando eu voltei da Itália. Dentro do avião, tinham muitos brasileiros, porque no Brasil, eu falo, olha, eu não concordo com isso. Vamos valorizar nosso país, gente? Vamos ensinar para nossas crianças como é importante esse chão que nós pisamos, a nossa cultura, nossas tradições. Então, foi por isso que na nossa conversa, eu e a doutora Luciana falamos, não, vamos valorizar os livros que têm a cultura nacional, né, doutora Luciana? É isso mesmo. Bom, então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, o microfone está aberto, mas vamos lá, vamos lá.
Só vou pedir licença, precisa ser no microfone por causa da gravação. Faz favor. Obrigado. Só para compartilhar uma experiência que eu tive, né? No quarto DP, a importância de uma biblioteca logo na entrada de um distrito policial. O quanto isso é impactante e o quanto isso muda aquele ambiente pesado. Então, eu fui até lá e vi essa biblioteca. Eu achei muito interessante a iniciativa do quarto DP, como em algumas várias do trabalho de Campinas também, muda totalmente. Essa é a importância da leitura. E a gente tem que valorizar isso cada vez mais e contribuir para que isso chegue em vários locais, né? Alguém mais? Obrigado. Queria parabenizar a iniciativa. A doutora Tereza, ela fala que gosta de estar com os mais jovens, mas ela inspira a todos, né? O gás que a doutora Tereza tem, o dinamismo realmente nos incentiva muito, doutora Tereza. E mais essa iniciativa, doutora Luciana também, obrigado por abraçar junto a essa causa dos livros, professor Tadeu, também obrigado, isso é fantástico. A doutora Tereza falou que os livros mudam a vida das pessoas, né? Isso é verdade, os livros, as bibliotecas, eu também não gostaria de vê-las acabar, né? A gente tem bibliotecas aí que são, enfim, seculares já, e isso transforma vidas. E no direito do trabalho a gente pensa muito sobre essa questão do capital e trabalho. E, ultimamente, pensando no nosso povo brasileiro, como diria Darcy, né, Ribeiro, talvez o Brasil não seja mais aquele, com esse perfil, não seja mais o Brasil do Casagrande e Senzala, não seja mais o Brasil do Caio Prado Júnior. Eu tenho pensado muito nesse novo perfil. E acho que nós temos um novo proletariado, que não é mais o proletariado econômico, é o proletariado cultural. E isso é uma preocupação, porque nós temos uma grande massa da população que ascendeu aos bens de consumo. Claro, temos uma grande situação de miséria e pobreza, mas a gente tem hoje uma inclusão maior, né? Nós temos muitos que têm chegado aos bens de consumo, enfim, ao mercado de consumo, mas ainda eles estão à margem dos bens culturais. Essa questão da linguagem empobrecida, é a questão, talvez, esse retorno à iconoclastia, né, das imagens na época das imagens sacras, etc., mas que hoje são as figurinhas, que a gente já responde no dia a dia, né, manda uma figurinha no WhatsApp, e aquilo lá já expressa as nossas intenções, nossos sentimentos, enfim. Mas é uma preocupação. E qual a nova revolução para transformar essa realidade desse proletariado cultural, que está com, às vezes, um celular mais moderno na mão, está ali, etc., mas uma cultura ainda muito pobre. Então, não tenho dúvida que são iniciativas dessas que estimulam a leitura, estimulam as crianças de periferia, tanta coisa que a gente vê a educação mudar. Às vezes eu converso principalmente com a minha filha menor, né? Hoje, se a gente jogar um papel de bala no chão na frente dela, acho que ela tem. E antigamente a gente jogava latinha pela janela, papel de bala. Quanta coisa não mudou, né? Assim, a cultura na questão da inclusão, da diversidade, como a doutora Tereza falou, do papel da mulher, né? E valorizar essa nossa cultura, a cultura brasileira, os nossos folclores, a nossa população tão miscigenada e tão rica, né? Esse resgate do verdadeiro amor pelo Brasil, pela nossa brasilidade, acho que isso é muito importante. E onde isso? Na literatura brasileira, nos grandes expoentes da nossa literatura, não é só no Harry Potter, não é nesses grandes expoentes aí, mas a gente tem muita coisa boa aqui. Então, parabéns à iniciativa. Conte, doutora Luciana, com a Matra 15, com a Smart 15, né, para outras iniciativas dessa, e vamos fazer aí realmente Campinas aí, quem sabe, uma cidade de leitura e de inclusão cultural dessas pessoas aí que estão à margem. Obrigado. Jovem. Peraí. Obrigada.
Obrigada, eu queria agradecer pela palestra, foi muito boa. A gente já tinha conversado com a doutora Tereza no início, né? E como nós tínhamos comentado, nós trabalhamos em um escritório em São Paulo e nós somos da área trabalhista, né? E um dos pontos que vem sendo discutidos é são os reflexos do ESG nas práticas trabalhistas. E nós temos até um boletim mensal que nós publicamos, né, as tendências do mundo do trabalho, e nós temos focado muito nas práticas de ESG. Até por isso que nós viemos assistir a palestra, né, por conta do tema, e foi extremamente valoroso. Nossa, eu fiz vários apontamentos que, inclusive, vão contribuir com as nossas discussões. Então, muito obrigada, uma iniciativa muito legal. Eu achei muito legal também a questão da campanha de doação de livros. Com certeza eu vou contribuir também. Boa noite a todos. Também gostaria inicialmente de agradecê-los, registrar o carinho enorme pela Luciana, que foi professora na graduação, doutora Tereza, fomos estagiários do TRT 15, né, foi um período de muito aprendizado e certamente que nos constitui enquanto jovens advogados hoje. Também a presença do Poder Executivo certamente engrandece ainda mais esse evento. Recentemente eu escrevi um artigo, qual inclusive concluí ontem, para falar a verdade. Eu trato das diretrizes ESG como, na verdade, uma revolução global, que inevitavelmente todos nós teremos que nos adaptar, né? E aí, obviamente, a resistência que nós vemos, principalmente em grandes empresas, na adoção de práticas que visem, no final do dia, assegurar o bem-estar dos trabalhadores, assegurar um meio ambiente equilibrado. Não se trata mais de uma iniciativa deixada ao arbítrio, né? Nós temos legislações, né? Temos a Constituição, que é extensa e que prevê uma série de direitos, garantias, obrigações, e essa semana, no mês passado, né, nós tivemos a Lei 14.457, que traz obrigações para os empregadores. Eu menciono a área trabalhista porque atuamos hoje na área trabalhista, e traz obrigações com prazos para implementação. Então, não se trata mais de uma mera faculdade dos atores sociais, né? É uma obrigação da qual todos os atores devem, né, se movimentarem para que nós cheguemos a um cenário ideal para todos e certamente que possa contribuir, né, com a evolução do mundo como um todo, e obviamente a literatura brasileira, que tanto nos constitui, nos faz esse povo rico. Será um prazer contribuir com a iniciativa, Luciana, e conte conosco. Tá? Obrigada pela exposição. Boa noite a todos e a todas. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas mesmo assim, muito obrigada pela palestra. Realmente é um tema muito importante para discutirmos, né, e aplicarmos. Eu me encontrei em muitas falas, porque eu trabalho hoje em uma empresa na área consultiva, né? E os nossos clientes são empresas, principalmente microempresas e empresas de pequeno porte, e a advocacia, ela nada mais é do que uma profissão de confiança, né? E essas empresas, elas precisam deste suporte, elas precisam se adaptar a essa nova realidade, né? Então, o que eu realmente sinto é que é engrandecedor trabalhar com consultoria, e todo mundo pode fazer isso, né? A gente pode aprender, a gente pode crescer com isso, inclusive porque a parte de consultoria, ela abrange uma série de áreas do direito. Você não vai trabalhar com algo especificamente, né? Então, realmente é uma área que está
crescendo. Eu percebo que as empresas procuram muito, que elas se sentem muito inseguras em como aplicar, o compliance está aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, uma série de leis, né, que eles precisam da gente, né? Então é muito importante. E além disso, parabenizo vocês pela campanha, que é incrível. Com certeza também estarei aqui para ajudá-los. Muito obrigada. Eu não queria agradecer também, doutor Sérgio, a oportunidade da gente participar da campanha, sermos um dos apoiadores de ponto de coleta, e conte conosco com a nossa divulgação. Convido todas e todos a divulgarem também a campanha. O meu receio é até maior do que o do doutor, ou da doutora, porque os doutores mencionaram a Idade Média, né, a volta à Idade Média, com a questão das figurinhas e da falta da escrita, da construção do raciocínio. O meu medo já é da arte rupestre, não é nem da Idade Média. O meu receio está um pouquinho antes. E que realmente, através dessa campanha, nós consigamos o objetivo de tudo que falamos aqui, né? De libertação, de interação, de integridade, acho que de solidariedade também, que é o mais importante, né? Ver o outro crescer, a gente costuma dizer isso, né? Ninguém... o céu tem chance para que todos possam brilhar, né? A cada estrela que está do lado da outra. Uma não vai tirar o brilho da outra. Então, que a gente possa, através dessa campanha, e com a liberdade que o conhecimento, que a leitura traz, fazer com que todas as estrelas brilhem, né? Cheguem lá nos seus objetivos e brilhem. Então, muito obrigada, doutora Tereza, muito obrigada, professor Tadeu. As portas estão abertas, e sigamos adiante com a campanha, e que no ano que vem, né, em 2023, a gente já possa reforçar aí, viu, professor Tadeu, as bibliotecas, as entregas para as escolas das obras arrecadadas. Muito obrigada. Obrigada a todas e a todos.